Olá, alunos, tudo bem? Então vamos começar para o nosso primeiro exercício lá do livro do Ramalho, tá? Na verdade o livro não é se chamar Ramalho, é Nicolau e Ramalho e tantos outros autores, né? Mas aí a gente vai deixar esses exercícios e o próprio livro para consulta para quem tiver interesse lá no Drive, tá bom? Então vamos começar aqui por esse exercício clássico, tá? É um exercício assim tranquilo que a gente considera um exercício de fácil absorção. Então, nós preparamos primeiro uns exercícios mais tranquilos e depois a gente vai evoluindo com o tempo, tá bom? Então, vamos lá. Um atleta passa no instante T1, 10 segundos, por uma posição cujo espaço é S1 igual a 50 metros. E no instante T2, 20 segundos, pela posição de espaço S2 igual a 120 metros. Conforme a figura abaixo. Determine a velocidade escalar média do atleta no intervalo de T1 a T2. Então, os problemas de física, eles trazem figuras. Então, as figuras são extremamente importantes para a gente entender o que está acontecendo no fenômeno. Então, a primeira análise que a gente vai fazer desse exercício a gente pode olhar aqui, consideravelmente, que o atleta, ele está aonde na posição? Ele começa na posição 0, tá vendo? Onde o espaço é 0, ou seja, o ponto do início da corrida é 0. E o tempo, obviamente, no relógio ainda não tinha disparado, então o tempo também é 0. A partir do momento que esse velocista, esse atleta, começa a ganhar velocidade, ele se desloca, tá? Então, a primeira definição que nós temos aqui é definir essa velocidade escalar média dele, tá? Então, passou-se 10 segundos e ele estava no ponto 50 metros, tá? Depois da arrancada. E passou no instante 2, ele estava 120 metros, tá? Então, o objetivo é calcular apenas o intervalo do atleta de T1 a T2. Então, o intervalo anterior a T2 não é importante para o nosso exercício, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar algumas informações para vocês no quadro. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, tá? Vamos lá? Então, gostaria de começar com o mesmo esboço do próprio livro, né? Que traz uma trajetória, certo? Então, o conceito que a gente pode ver de trajetória é um conceito que traz nessa questão. Então, nós começamos no ponto 0 e temos o ponto 1 e o ponto 2. Sabe-se que o ponto 1 ele fica localizado a 50 metros, tá? E o ponto 2 fica a 120 metros, tá? A gente viu no problema também que quando o relógio estava a 10 segundos, ele estava no ponto T1 e a 20 segundos no ponto T2. Então, esses dados são primordiais para nós desenvolvermos o nosso problema, ok? Então, pessoal, a primeira definição que nós temos que caracterizar aqui é a velocidade. Então, toda vez que uma pessoa se move, um veículo se move, um corpo se move, ele se desloca pelo espaço. E ao se deslocar pelo espaço, ele usa também o relógio, ele usa o tempo. Então, o tempo passa conforme ele se desloca. Então, nós temos uma definição de velocidade. E para definir essa velocidade, a gente usa uma pequena fórmula que está no livro de vocês, que é a velocidade média é igual à variação do espaço sobre a variação de tempo. Essa é uma fórmula clássica que nós utilizamos nas escolas, né? Então, a velocidade média, ela mede basicamente o intervalo que nós queremos aqui. Então, portanto, essa variação de espaço, ela vai significar o quê? O espaço 2 menos o espaço inicial. Nós queremos esse intervalo, né? Que a gente chama de ΔS. E nós também queremos encontrar esse intervalo aqui. Então, nós pegamos o valor de S2, subtraímos do valor de S1, dividimos pelo tempo 2 menos o tempo 1, tá? E, obviamente, se a gente substituir os valores nessa equaçãozinha, a gente vai obter quem? Se S2 vale 120 metros, né? Menos 50, que é o valor de S1, tá? Sobre 20 menos 10, que são os tempos, né? Então, a gente vai chegar aqui, 120 menos 50 é igual a 70, né? E 20 menos 10 é próprio 10. A gente pode cortar aqui, né? Então 7 sobre 1 é 7. A gente tem que olhar também que o que importa também é a nossa unidade. O velocista ele está se deslocando em metros, né? E o tempo está passando em segundos. Então, portanto, a velocidade dele tem que ser dada de acordo com a fórmula.
a parte de cima é metros e a parte de baixo é segundos. Então, portanto, ele está se movendo a 7 metros por segundo. Essa é a velocidade escalar média do nosso problema, ok? Então, sem muita enrolação, basicamente a gente pegou o intervalo que interessava do problema, subtraímos dois valores conforme a fórmula da velocidade média e encontramos a velocidade do atleta, ok? Oi pessoal, estou aqui de volta para mais um exercício, tá? Então, por exemplo, o exercício anterior ele foi bem tranquilo, né? Vocês conseguiram, acredito que deu para vocês conseguirem entender o conceito de velocidade. Então, nós vamos aplicar o conceito da velocidade novamente dentro de um novo exercício do Ramalho, tá? A gente percebeu que a velocidade média nada mais é que a variação do espaço dividido pela variação de tempo de relógio, tá bom? Isso significa que todo deslocamento ele leva um tempo para acontecer. Então, quando a gente pega o valor desse deslocamento total, divide pelo tempo que levou-se de um ponto a outro, a gente consegue chegar na velocidade média, tá? Então, aquela velocidade ela é constante durante toda a trajetória. Então, sabendo disso, vamos para o segundo exercício da FUVEST de São Paulo. Um avião vai de São Paulo a Recife em 1 hora e 40 minutos. A distância entre essas cidades é de aproximadamente 3.000 quilômetros. Ele traz um dado: velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo. Letra A: qual é a velocidade média do avião? E letra B: o avião é supersônico? Tá? Então vamos discutir esses dois elementos. Então a gente precisa primeiro na letra A encontrar o valor da velocidade média do avião, tá? Então eu convido vocês a vir para o quadro que a gente vai mostrar certinho como que vai ficar essa continha. Vem comigo. É o seguinte, primeiro o problema diz que leva o avião um período de 1 hora e 40 para acontecer esse deslocamento total. Então, de São Paulo a Recife, aqui eu coloquei São Paulo e Pernambuco, né? Um pouquinho de geografia. Então, olha só. Se o avião sai de São Paulo e vai até Recife, então ele leva basicamente 1 hora e 40. Então, o nosso objetivo nós temos o deslocamento total, tá? E nós temos também a duração do voo. Então, nós conseguimos encontrar uma velocidade para esse avião. E esse é o objetivo da letra A, ok? Então, a primeira coisa que deve ser feito é observar as unidades. A gente começa a observar no problema também que a velocidade ela é dada em quilômetros por hora, tá? A velocidade do som é dada em metros por segundo, o deslocamento em quilômetros e o tempo em horas, né? Então a gente tem que fazer uma transformação que fica adequada para o nosso problema, tá? Então, relembrando, a velocidade do som dada no problema é em metros por segundo. Então, acreditamos ser conveniente transformar essas unidades para metro por segundo para depois a gente resolver nosso problema, tá? Porque o nosso problema principal aqui é lidar com essa fração de hora, tá? Então, não é um problema para nós matemáticos ou físicos, né? Nós conseguimos transformar 40 minutos em hora apenas utilizando a informação de que 1 hora tem 60 minutos. Então, a gente dividiria 40 por 60, chegaríamos a 2/3 de 1 hora. Só que trabalhar dessa forma não é a forma mais adequada exigida pelo exercício, já que ele faz a comparação com a velocidade do som em metros por segundo. Então, optamos por trabalhar com essa unidade, metros por segundo, ok? Então, a nossa tarefa primeira é transformar 1 hora e 40 minutos em minutos, tá? Então, eu sei que 1 hora tem 60 minutos e 40 minutos já está na mesma unidade. Então, 60 mais 40, 100 minutos. Nós sabemos que cada minuto também tem 60 segundos, então, portanto, basta multiplicar esse 100 vezes 60 para obter esse tempo em segundos. Então, fazendo essa multiplicação simplificada, nós chegamos a 6.000 segundos. Então, a unidade de tempo está transformada, tá? Então, esse trajeto todo de 1 hora e 40 minutos tem 6.000 segundos, ok? Outra coisa que a gente precisa colocar dentro de metros é nosso deslocamento, que ele está em quilômetros. Mas a gente sabe, né, na conversão de unidades, que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Portanto, 3.000 quilômetros tem 3 milhões de metros, tá? Se você tem essa dúvida, você pode consultar uma calculadora ou até mesmo exercitar essas conversões de unidades. Então, eu coloquei aqui em cima que 1 km vale 1.000. Se você fizer uma regrinha de 3 simples, 3.000 km vale x,
multiplica cruzado, basicamente 3.000 vezes 1.000 vai dar 3 milhões, que é o que a gente quer. Então, lembrando da nossa formulazinha, né, que a velocidade média ela é dada pela variação do espaço sobre a variação de tempo, nós temos agora o nosso espaço que vale 3 milhões e o nosso tempo que vale 6.000 segundos, né? Dividindo os dois, a gente pode cortar os zeros para facilitar o nosso cálculo, então fica 3.000 sobre 6, que é igual a 500 metros por segundo. Então, através dos mecanismos, a gente chegou aqui a 500 metros por segundo, ok? Então, basicamente, senhores, a gente tem aqui uma velocidade do avião, que é a resposta da letra A, que é 500 metros por segundo. E a letra B, basicamente, ela quer saber se o avião ele é supersônico. E para isso a gente retoma lá no nosso problema, que mostra que, na verdade, a velocidade média do som, né, no ar, ele é de aproximadamente 340 metros por segundo. Então, obviamente, quando o avião passa esse valor, ele se torna supersônico, né? Então, a grande pergunta do nosso problema, a letra B, era se o avião era supersônico. E a resposta é sim, porque ele ultrapassa a barreira do som, tá? Que é 340 metros por segundo, ok? Então, está resolvido o nosso problema. Resposta da letra A, que o avião, a média, é 500 metros por segundo. E a letra B, que sim, o avião ele é supersônico. Valeu! Olá, meninos, vamos para mais um exercício. Então, nesse exercício, basicamente, deixa eu ocultar esse ícone aqui, basicamente, ó, ok, espero que ele não esteja atrapalhando, né, ou saído nos vídeos. Bom, meninos, olha só, nesse próximo exercício, ele é um pouquinho mais complexo e ele vai trazer uma coisa nova para o nosso exercício, que é a identidade que define o movimento, né, é uma das equações que define o movimento, que é chamada de equação horária das posições, mas calma, que ela deriva da velocidade média, então não é tão difícil de compreender assim, tá? Então, vamos começar lendo o exercício. Um móvel realiza um movimento uniforme com um determinado referencial, tá? Ponto. Paramos aqui. Só para lembrar, na primeira aula eu falei sobre referencial, eu falei sobre a necessidade de entendermos por que o fenômeno ele começa com um referencial. Porque a partir do momento que você lê um problema de física, você tem que imaginar ele para que você consiga desenvolver o cálculo, tá? Basicamente usando as leis. Então, o que a gente quer aqui é entender o conceito juntamente com o exercício. Então, a gente precisa lembrar também das etapas anteriores que a gente discutiu sobre referencial, tá? Referencial basicamente é aquilo que está vendo o fenômeno acontecer e, portanto, você consegue definir as variáveis dele, tá? Então, essa primeira parte não tem que se preocupar, ele diz apenas que é um movimento uniforme com referencial, beleza? Continuando, seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Então, tem uma tabelinha ali com as informações do tempo em segundos e o espaço, que é o S, em metros. Então, no instante S, ele estava com 0 e o espaço era 160. No tempo 1, o espaço era 120. No tempo 2, o espaço era 80. No tempo 3, 40. No tempo 4, 0. E no tempo 5, menos 40. Opa, estranho, né? A gente percebe que o espaço ele varia 40 metros a cada segundo. Isso é um dado importante, tá? Isso é uma percepção importante que um físico deve ter, ou um aluno de física deve ter, interpretar os dados de uma tabela, ok? Mas vamos lá. Letra A. Determine o espaço inicial S0 e a velocidade escalar do movimento, ok? B. O movimento é progressivo ou retrógrado? Então, é o que o problema quer nos responder, né? Quer que a gente responda. E letra C, qual é a função horária do movimento? Então agora a gente lembra que eu falei da equação horária do movimento? Então é essa a equação que ele quer que você desenvolva, tá? Então vamos lá, basicamente. Vamos para o quadro, vem conferir comigo como que faz essas questões, beleza? Bom, eu repliquei a tabela aqui basicamente com a minha letra, né? Então nós percebemos que conforme o tempo progride, o nosso espaço vai diminuindo até chegar no zero e depois ele vai para o negativo. Então nós temos um estilo de movimento diferenciado aqui, tá? E isso nos abre margem para estudar o que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado, tá? Só para lembrar vocês, o movimento progressivo é aquele movimento que sempre anda para frente, ou seja, que os valores da velocidade média são sempre positivos. E os valores retrógrados
são valores que são da velocidade média, que são menores do que zero, menores do que repouso, ok? A gente pode discutir isso mais nas aulas do pré-ENEM presencial aos sábados, beleza? Ou também nos plantões, caso vocês queiram. Voltamos para o nosso problema aqui. Para definir a velocidade média, já que o movimento ele é constante, a gente percebe que toda vez que o espaço passa, a gente varia 40 metros, né? A cada tempo que passa, cada segundo que passa, nós variamos 40 metros, né? Nós percebemos que o intervalo básico entre os dois números aqui é de 40, né? Então ele vai diminuindo 40 e depois ele vai para o negativo também com a mesma taxa. Bom, isso é importante um físico e um aluno de física perceber basicamente, porque nós precisamos encontrar a velocidade, que é o item A, né? Então nós sabemos que a velocidade é a variação do espaço pelo tempo, então nós buscamos os dois valores de quaisquer, já que sabemos que qualquer intervalo de tempo vai nos entregar esse dado, já que o movimento é uniforme. Então eu basicamente escolhi aqui o tempo 2 e o tempo 1 e o espaço 2 e o espaço 1. Jogando na fórmula, o espaço 2 menos o espaço 1, tempo 2 menos tempo 1. Então, o espaço 2 é 80 menos 120 sobre 2 menos 1, tá? E, obviamente, 80 menos 120 é menos 40. 2 menos 1 é 1. Então, menos 40 sobre 1 é menos 40. Lembrando que a velocidade tem que ser dada conforme o exemplo trouxe. Então, o exemplo da tabela trouxe segundos e metros, ou metros por segundo. Então, a velocidade, obviamente, é metros por segundo. Não é quilômetro por hora, tá, gente? É metros por segundo, beleza? Bom, segunda parte, ele pede para nós desenvolvermos o que, basicamente, né? Ele quer saber qual é o espaço inicial. Né? Então, para responder isso, a gente traz uma equação que a gente chama função horária do movimento, que ela, a partir do movimento, da trajetória, a gente consegue, através dessa equação, encontrar qualquer espaço, desde que seja dado a velocidade e o tempo. Por isso que a gente chama ela de equação horária das posições. Beleza? A gente vai explorar isso melhor nas aulas do pré-ENEM. Então, se você tem dúvida, tem curiosidade de saber, quer aprender esse conteúdo para o ENEM, venha para as aulas, tá? Então, basicamente, a gente vai gravar aqui os exercícios prontos e levar essas discussões para a sala de aula. Então, a equação horária das posições ela é definida como espaço final igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, tá? Essa velocidade aqui, obviamente, é uma velocidade média, já que a própria função horária das posições faz parte do movimento uniforme, tá? Então, portanto, é a mesma velocidade média, tá? Então, a gente sabe que o espaço aqui no intervalo 0, né, no começo do movimento, ele é 160, tá? Então, eu coloquei aqui 160. O espaço inicial eu não tenho, então eu vou deixar ele aqui sem preencher, né? Porque a gente não tem esse dado e é o que a gente quer encontrar. E a velocidade a gente já encontrou, né? O nosso problema que é menos 40 metros por segundo. Então eu vou substituir ela aqui com o seu valor, com o sinal mesmo, tá? E o tempo é zero. Só que nós sabemos que ao resolver, o próprio tempo que é zero, todo número multiplicado por zero é o próprio zero, não é verdade? Então, portanto, olha só, nós podemos cortar esses termos, né? Porque ele não vai resolver o nosso problema. Então, nós ficamos que o valor de S0, ele é igual a 160. Então, o nosso problema inicial já está resolvido, tá? 160 metros, tá? Então, o nosso intervalo inicial é de 160 metros, ok? Esse é o nosso primeiro quesito, né? Nós queremos primeiro definir a velocidade escalar e a posição inicial. Então, chegamos aqui a 160 metros, tá? Depois ele pergunta na questão B se o movimento ele é progressivo ou retrógrado, né? O movimento progressivo, como eu havia dito antes, ele é um movimento que se caracteriza apenas para frente. Mas não só isso. A velocidade elas tem que estar positiva. Então, quando nós dizemos que um carro tem velocidade positiva, nós estamos dizendo que o movimento é progressivo, tá? Então, quando nós dizemos que a velocidade é negativa, né, ou menor do que zero, a gente está dizendo do movimento retrógrado, tá? Então, essas são as duas definições básicas para o estilo de trajetória, beleza? Então, se a trajetória e o movimento do móvel está para trás, então nós temos uma caracterização de movimento retrógrado, que é o nosso problema aqui, né? Nós percebemos que em vez de os valores
subirem crescentemente, né, eles vão decrescendo até chegar no zero e depois decrescendo para o negativo. Então nós percebemos que a posição ela está diminuindo, né, em relação ao eixo, ela está diminuindo. Então, portanto, alunos, nós teremos um movimento apenas retrógrado, tá? Bom, esse já responde o nosso quesito B. Agora nós queremos o nosso quesito C, que é a equação horária do movimento. Então nós criamos essa equação. Como que nós podemos definir essa equação? Nós sabemos, eu vou colocar aqui em cima, tá? Para que vocês consigam observar bem melhor. Vocês conseguem ver? Então olha só. S, ou seja, o espaço final, ele é o espaço inicial somado com a velocidade média vezes o tempo, tá? Eu coloquei velocidade média aqui porque, como eu disse, o movimento uniforme ele não tem distinção de velocidade. Então, a velocidade final, a velocidade inicial, para cada ponto vai ser o mesmo, tá? Porque o movimento ele é sempre constante. Então, velocidade aqui média ou velocidade simples não tem problema, tá? Então, essa é a equação do movimento. Mas ela está feita? Ainda não, tá? Então, nós vamos ver aqui que todo ponto S ele pode ser definido a partir de quem? De nosso S0, que é 160, tá? Mais a velocidade média. Só que a velocidade média é negativa, então mais com menos é menos. Então, obviamente, já vou substituir aqui, menos 40 vezes t, tá? Então, a função horária das posições é essa, S igual a 160 menos 40 vezes t, ok? Essa aqui é a equação do nosso quesito C.